É triste, mas acontece, é a vida real. Cadê o Giroflex? Não deveria acontecer, é verdade, né? Uma briga de trânsito, uma situação que, de acordo com a Polícia Civil, foi se desenrolando por quilômetros e quilômetros até chegar em um disparo. Apenas um disparo. Um disparo que destruiu uma vida inocente de apenas 6 aninhos. A pequena Melissa, como a mãe bem disse, toda animadinha com a mochilinha nova para poder começar a escola, a primeira série. Mas ela não teve essa chance. Infelizmente não teve essa chance. Então, meus amigos, é a cobertura completa desse caso. Vamos acompanhar todos os detalhes. Te convido a assistir aqui no YouTube também, né? No canal da Itatiaia, no canal do Itatiaia Patrulha, com muitas imagens, muitos detalhes exclusivos. Vamos ouvir, além da investigação, vamos ouvir o pai e a mãe. E o pai é muito importante a gente ouvir, porque a Polícia Civil trouxe detalhes até então inéditos. Então vamos fazer o seguinte: aumenta o volume do seu radinho e vamos acionar ele, o guerreiro da notícia, o repórter Oswaldo Diniz. Boa tarde, Oswaldo. Renato Rios Neto, muito boa tarde para você. Olha, Renato, a Polícia Civil apresentou hoje detalhes que fazem parte do inquérito referente à morte de uma criança em rodovia da Grande BH. Em janeiro passado, a pequena Melissa Ribeiro, de apenas 6 anos, foi baleada na cabeça. Menina estava com o pai, a avó e um irmão na BR-381, trecho Fernão Dias, ali entre Betim e Contagem. O suspeito do crime entregou-se no sábado passado na companhia de advogados. Igor Bezerra, de 44 anos, até agora não falou nada do que teria acontecido. Para a investigação, ele, que é caminhoneiro, disputou um racha com o pai de Melissa, uma corrida em plena rodovia que perdurou cerca de 25 quilômetros. A conclusão é amparada por imagens de câmeras de 30 empresas, além daquelas feitas pela Polícia Rodoviária Federal. O inspetor da PRF, Aristides Júnior, fala mais sobre o apoio que a instituição deu para a Polícia Civil neste caso. Com base em uma expertise que nós temos em análise de imagens em rodovias, nós começamos a fazer uma série de pesquisas e conseguimos praticamente mapear alguns possíveis veículos que poderiam estar envolvidos no caso, principalmente o veículo que evadiu, que é o veículo do atirador. Essas informações foram sendo aprimoradas até que nós chegamos a um número bem restrito de um veículo que poderia ser esse Fiat Uno, inclusive até com a placa desse veículo. E aí repassamos a informação para a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil de Minas Gerais, para que ela pudesse dar prosseguimento às investigações, visto que ali se encerrava praticamente o trabalho da PRF, que a parte investigativa ficaria a critério da Polícia Civil. As imagens que a Polícia Rodoviária Federal captou, elas também confirmam a questão do racha entre os dois motoristas. Um estava disputando com o outro cerca desse trecho aí, 25 quilômetros. Isso procede? Procede. Uma disputa entre eles, deixando bem intrínseco que havia uma discussão ali, cada momento um veículo fechava o outro, ou seja, houve sim um desentendimento, não de forma verbal, mas ali na forma da condução dos veículos por parte de ambos. O delegado Ítalo Fernandes, da Homicídios de Contagem, fala da análise das imagens cedidas pela PRF e também das que eles coletaram das empresas privadas. Pelas imagens é possível ver que eles estavam em velocidade superior aos demais veículos, eles estavam cortando os outros veículos, estavam se cruzando o tempo todo, passando em local proibido. Em certo momento dessa disputa, o veículo do pai da vítima, ele pressiona o veículo em que estava o autor, esse veículo ele sai pela marginal da rodovia, mas ainda assim ele continua agora uma espécie de perseguição. Ele começa a perseguir esse veículo. E assim que ele regressa à rodovia, ele emparelha seu carro com o veículo da vítima, abaixa o vidro e efetua o disparo. Nós fizemos o levantamento de todas as câmeras que ainda existiam na rodovia, fomos em todas as empresas e fomos acompanhando. A gente tem a imagem do veículo do autor entrando na garagem do prédio onde ele residia.
levantamos todos os veículos daquelas pessoas que moravam no local. Motoristas se conheciam, doutor? De forma alguma. Não havia nenhuma relação entre a família da vítima e a família do autor. Quais são os perfis, doutor? Eu queria que o senhor primeiro falasse do perfil do pai da Melissa. O pai da criança dirigia de forma imprudente. Era a forma que ele dirigia. Então ele achava que estava normal. Não é um indivíduo que tem problemas diretos com a justiça, mas é um indivíduo que ele dirigia de forma agressiva no trânsito, né? Ele mesmo relata que ele não achava que ele estava dirigindo de forma imprudente. O jeito dele de dirigir era mais rápido. Ele fez uso de bebida alcoólica, como relatou na delegacia. Como é que estava a Melissa dentro do carro, doutor, quando começou a acontecer essa perseguição? Ela estava agitada, parece ela não entendia o risco que ela estava correndo? Sim, a Melissa ela estava alegre. Ela estava brincando dentro do carro, estava cantando, né? E ela estava cantando a musiquinha. O motorista pode correr, que a Melissa não tem medo de morrer. A avó que relatou isso na delegacia, ela disse que repreendeu a neta daquela musiquinha boba, como ela disse. Ela não tinha noção do risco que ela estava correndo. Doutor, o que a gente pode falar do investigado? Parece que a esposa dele também comentou algo importante com você sobre a arma. O investigado também era um indivíduo que tinha costume de dirigir de forma imprudente, já havia se envolvido em outras ocorrências de trânsito, tinha autorização para possuir arma de fogo. Mas, quando a gente foi cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do investigado para recolher o carro e possivelmente localizar a arma, como foi feito, a esposa dele, muito surpresa com aquela situação, relatou que não entendeu como que ele passou no exame psicotécnico para conseguir o armamento. Porque ele era uma pessoa, apesar de trabalhador, prestativo, como foi dito, ele era uma pessoa muito estourada. Ele mudava de humor de uma forma muito repentina. Ele foi intimado 2 vezes para comparecer na delegacia. Na primeira oportunidade ele compareceu e ficou calado. Na segunda oportunidade, por meio de seus advogados, ele peticionou falando que não ia comparecer. A partir do deferimento da prisão dele, né, tentamos fazer esse cumprimento do mandado de prisão, contudo ele estava viajando, ele é caminhoneiro. Então fizemos um contato com ele e, por estratégia dos advogados dele, ele fez a opção de se apresentar no sábado, onde a gente fez o cumprimento da prisão. Ele foi indiciado por crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil, e porque gerou perigo comum, já que aquele disparo ele poderia atingir outras pessoas, e também foi indiciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, porque a investigação demonstrou que em outras ocasiões, e assim, ele já tinha o costume de andar armado. Repórter Oswaldo Diniz. 5h15. Foi uma coletiva bombástica, né? Foi uma coletiva bombástica, porque a gente sabia, né, que era alguma situação de trânsito. A gente sabia isso, né? Mas não sabíamos, e aí eu vou pedir para ir colocando as imagens, que se perdurou por vários quilômetros. E não sou eu que estou falando, é a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através da Delegacia de Homicídios de Contagem, com fotos e vídeos, né? Foi um trabalho fantástico, inclusive, da Polícia Civil. Então, gente, é uma situação que só leva a gente para aquela certeza de que a intolerância no trânsito só leva para tragédia. Só leva para tragédia. Eu nunca vi uma briga de trânsito levar para uma coisa boa. Você já viu? Uma coisa produtiva sair de uma briga de trânsito só leva à morte. Perdão da palavra, à desgraça. E a sofrimento. Poxa vida, o que esses caras ganharam com isso? Sabe? Um perdeu a filha, o outro matou uma criança. Bom, daqui a pouco nós vamos ouvir o pai, né? Porque a gente, inclusive nosso dever profissional, ouvir todos os lados. Porque ele nega de pé junto. Então daqui a pouco a gente vai ouvir ele, né? O relato dele, que ficou indignado com esta conclusão da Polícia Civil. Mas, poxa, né? São várias imagens aí que realmente seria muita coincidência lá, os carros lado a lado e ele não ter visto. É o que ele alega, né? Mas, enfim, fica difícil da gente acreditar diante destas evidências, dessas provas, né? Porque são provas que estão no inquérito. Então, daqui a pouco, fica o convite, não sai de perto do seu radinho não, pra gente ouvir o pai, mas principalmente o sofrimento dessa mãe. Nós continuamos aquela cobertura completa do caso Melissa, né? E como eu disse, o bom jornalismo tem que ouvir sempre os dois lados, né? Então vamos fazer o seguinte: a Polícia Civil, para quem tá ligando o radinho agora, disse que
esta situação. Nós temos as imagens do trajeto no Google Maps, ali no Waze, tá? O trajeto aí da briga. Pode botar, por favor. Temos aí diversas imagens de câmeras, de horários diferentes, que mostram realmente os dois carros lado a lado, né? E a Polícia Civil, então, disse que foi uma briga que foi perdurando por vários quilômetros. Um fechava o outro, aquela história toda, né? Infelizmente, ali o Uno na Marginal, porque o carro onde estava a Melissa, o carro vermelho, teria jogado ele para Marginal. Enfim, vocês ouviram bem o doutor Ítalo. Vamos ouvir o pai da Melissa, o Maicon, que nega essa situação. Ô, Maicon, qual a sua versão dos fatos? Na volta do almoço, eu nem percebi esse cara no trânsito, entendeu? Eu vim mais rápido porque a gente mora mais longe, eu vim um pouco mais rápido e estava com o trânsito carregado, mas eu nem percebi a presença desse cara que assassinou minha filha no trânsito, entendeu? Não teve nada de eu ter uma discussão com ele anterior, não teve nada de ter racha, não teve nada disso. Eu só percebi a presença dele quando ele parou do meu lado e pegou, apontou a arma para mim e atirou, entendeu? Eu queria deixar isso bem claro, não teve discussão anterior, não teve briga no trânsito, não teve racha, não teve nada disso, que muita gente está falando aí sem ter noção nenhuma do que está falando. Muita gente fala assim, não, que consumiu bebida alcoólica. Eu cheguei no restaurante, era por volta de 11 horas. Eu tomei uma cerveja por volta de 11 horas. Eu fiquei até 4 horas da tarde no restaurante para sair do restaurante, entendeu? Então não tinha nem sinal de embriaguez, eu almocei, tinha nada a ver isso, entendeu? Não cheguei a discutir com ele, nem fazer corrida, nem racha, nem nada disso. 5 horas e 27 minutos. Pois bem, gente, vocês ouviram o pai, né, que nega isso tudo. Ele fala que tomou uma cerveja às 11 horas da manhã, né, já tá errado porque, né, não pode, mas enfim. E nega que tenha envolvido nesse tipo de briga, que se ele fechou o cara, ele não viu, só descobriu no momento do disparo. Em momento algum aqui a gente tá justificando atirar, não, viu, gente? Primeiríssimo lugar, né? Em primeiríssimo lugar, nada justifica ter apertado o gatilho. Pelo amor de Deus. Então, agora, em relação ao pai, legalmente, a Polícia Civil não enquadrou ele em nada. O Ministério Público pode entender de oferecer uma denúncia, né? Sei lá, direção perigosa, enfim, aí vai ser com o Ministério Público, né? Vamos aguardar os próximos passos, mas esta é a situação do pai. A gente ouviu aí o lado dele agora. Agora eu vou convidar vocês, e essa entrevista está em vídeo também, né? A preparar o seu coração para ouvir essa mãe, a Maria Letícia. Essa está sofrendo. Ela me deu uma entrevista exclusiva para Itatiaia, para mim, e vamos ouvir o que disse então a mãe da pequena Melissa, a Maria Letícia. Hoje foi um choro de alívio, porque eu quis desde o primeiro dia que eu soube que ela tinha falecido. Foi a pior notícia da minha vida, receber uma ligação sabendo que ela tinha tomado um tiro. E depois disso, nenhuma resposta. Eu fui na delegacia, pedi a resposta, eu implorei o delegado, e eu agradeço ao delegado, a investigadora Thalita, por ter me ajudado, por ter não desistido, porque eu implorava, eu pedi muito para ele ser preso, queria saber quem que era, porque é um absurdo a pessoa tirar a vida de uma criança de 6 anos, acabar com a minha vida, quando o irmão de 4 anos que estava no carro, que viu tudo, e simplesmente deitar numa cama e dormir. E viver a vida em paz, e viver como se nada tivesse acontecendo. E me doía todos os dias saber que eu preciso tomar 1 milhão de remédios para poder continuar vivendo, para poder trabalhar, para poder dirigir, para poder dormir. E a pessoa que fez isso com ela estava vivendo normalmente, vivendo a vida, trabalhando, cuidando dos filhos dele. Os filhos dele tiveram a oportunidade de voltar para o primeiro dia de aula. A minha filha não teve oportunidade de voltar para o primeiro dia de aula, com a mochila comprada, com material comprado. Ela foi assassinada dia 21 de janeiro, então ela estava matriculada na escola nova, com tudo novo, e simplesmente ela tiraram esse direito dela. Ah, gente, que sofrimento, né? Maria Letícia, igual eu falei, né?
Nada vai trazer a Melissa de volta. Mas pelo menos saber que justiça está sendo feita, né? Eu acho que é um primeiro passo. Que dor essa mãe tá sentindo e vai sentir, né, gente? Bom, 5h31. É triste, gente. Tudo isso por causa de intolerância, por causa de briga de trânsito, sabe? Pelo amor de Deus. Nós temos que mudar essa cultura, sabe? Temos, sim. Quantas tragédias eu acompanhei aqui durante todos esses anos aí por causa de briga de trânsito. Pelo amor de Deus.